O tema de nossa mensagem, permitindo Deus eu concluí-la, se tivéssemos que dar um nome a ela, é a disciplina da oração e do jejum. Eu vou falar mais especificamente do jejum. Homens e mulheres usados por Deus em toda a Bíblia, algumas vezes eles deixaram a comida, o conforto da casa, o conforto do lar, o conforto de uma boa roupa para orarem e jejuarem. Vocês já devem ter lido nas Escrituras que pessoas usaram saco e jogaram cinzas em cima do corpo. Quem já leu isso em algumas vezes na Bíblia? Essas pessoas se abnegaram, se entregaram a uma vida de oração, de jejum, por N motivos e causas. Dedicaram-se, jejuaram. A Bíblia fala de Moisés, de Davi, Esdras, Neemias, Daniel, Paulo. Jesus inicia o ministério dele com 40 dias de oração e jejum. Mateus 4:2, esse texto vai ser colocado para você ler, de Mateus 4:2, quando diz: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus teve o quê? Não teve sede, mas teve fome. Eu acredito que Jesus bebeu água. Eu, particularmente. Porque você ficar 40 dias sem água, você desidrata o corpo, e isso não é correto. Eu conheço pastores, amigos nossos, que quando fazem jejum direto de 40 dias de alimento, eles tomam, no mínimo, água de coco para se hidratarem. Quando eles entregam o jejum, eles começam fazendo uma entrega com uma sopa, batida no liquidificador, para quebrar aqueles 40 dias de jejum. Porque já pensou, você vai entregar o jejum e come uma feijoada? Tu morre, não é verdade? Então, a gente vê exemplo de Jesus se preparando para atuar no ministério, e ele se entrega ali 40 dias em jejum, por mim, por você, pela obra, pelo que haveria de acontecer no seu ministério, pelas traições, pelos momentos de aflição que ele iria passar, tudo isso para se fortalecer. O jejum é importante para fortalecimento da sua fé. Eu queria colocar aquela lista de coisas que eu já dei para vocês, não é os alvos do jejum, não. Começa colocando aí para mim uma daquelas listas que eu mandei para vocês aí. É possível colocar? Enquanto isso, a gente vai ler Mateus 6,16 aqui, enquanto ela procura ali. Isso. Vamos lá, ó. Jejum no Antigo Testamento. Quem está lendo aí? Está dando para ver? Mais ou menos? Bom, ali o primeiro fala consagração. O jejum, um dos propósitos do jejum é consagração. O voto do Nazireu envolvia abstinência, jejum em determinados tipos de alimento. Eu não vou entrar aqui, porque senão eu vou ficar muito preso aqui. Aí tem um texto aí. 2. Propósito de jejum, arrependimento de pecados. Era um dos propósitos de jejum. Arrependimento de pecados. Samuel, o povo jejuando em Mispá, como sinal de arrependimento de seus pecados. Está lá em Samuel 7. O jejum também, um dos seus propósitos, é o luto. Davi jejua em expressão de dor pela morte de Saul e Jonatas, e depois pela morte de Abner. Você encontra aí em 2 Samuel. Outro propósito de jejum, buscar proteção de Deus. Esdras clamou o jejum junto ao rio Ava, pedindo a proteção e a bênção de Deus sobre sua viagem. Está aí o texto. 5. No Antigo Testamento, eles jejuavam também num propósito de enfermidade, de curas. Davi jejuava e orava por outros que estavam enfermos. Está no Salmo 35:13. Um dos propósitos da intercessão e do jejum, do propósito do jejum, é a intercessão.
Daniel orando por Jerusalém e seu povo em Daniel 9:3. Também na intercessão fala de contrição e quebrantamento. Quem jejua, ele fica num estado de contrição e quebrantamento. Quem passou essa experiência aí, né? De se quebrantar ali diante de Deus no jejum. Também jejum no Novo Testamento. Coloca agora aí que é o 1. Novo Testamento. É batalha espiritual. Jesus mencionou que determinadas castas de demônio só sairão por meio de oração e que trazem o maior revestimento de autoridade. Mateus 17:21. Por que Jesus falou que tem certas castas de demônio, ou certos tipos de manifestação maligna, demoníaca, que só poderia sair com jejum e oração? Porque nós precisamos estar bem preparados para uma guerra espiritual. O pastor Abel, essa semana no grupo de GCL, ele olhou uma vertente que eu achei até interessante, que nós podemos guerrear na oração. Eu falei aqui outro dia que a oração também e o jejum são armas de guerra. E o pastor Abel disse que guerrear na oração. E existe essa possibilidade de duas vertentes. Você guerrear na oração e você usar a oração como arma de guerra. Essas duas vertentes podem ser, sim, de fato, uma instrumentalização da igreja nessa batalha espiritual. Porque Paulo certa vez disse que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E que armas espirituais Paulo estava falando, não carnais? A oração e o jejum, como ferramenta que Deus te dá para você lutar no mundo espiritual e você vencer de todas as formas. 2, aqui no Novo Testamento, estar com o Senhor. Jejuar é para estar com o Senhor. Aonde nós encontramos isso? Em Lucas 2:37. Ana não saía do templo, orando e jejuando frequentemente. Quem não saía do templo? Quem sempre ia ao templo ou ficava no templo? Ana. E servia a Deus em oração e jejum. Sabe por quê? Sabe qual o motivo? Porque ela queria estar na presença de Deus. Quando nós queremos estar na presença de Deus, nós temos que nos dar ao jejum e oração, porque isso também é uma forma de santificação. É rara a igreja hoje, nos dias atuais, que fala de santificação. Fala-se muito de ofertas, de prosperidade, de conquistas, de obter. Tudo isso é possível, sim, mas não é o carro-chefe da igreja, o toma lá, dá cá com Deus. Eu acredito que Deus abençoa o crente que ora, que jejua, que Deus cuida de nós, que Deus provê as nossas necessidades, que Deus dá vitória, que Deus cura, mas eu acredito que nós precisamos nos santificar. E o fato de nós nos santificarmos é nós nos separarmos de uma vida carnal, de uma vida de corrupção, de uma vida de pecado. E quando eu faço isso, eu atraio o favor de Deus, que é as bênçãos materiais, sim, que estão à nossa disposição. Qual é o pai que não dá ao seu filho que lhe agrada? Qual é o pai que não faz o mimo na sua criança? Poxa, ele passou de ano, ele estudou, ele foi um filho bom, ele tem me respeitado, ele tem me obedecido, então eu vou abençoá-lo. O Salmo 84, 10 e 11 diz: o Senhor Deus é um sol e escudo, não negará,
graça e glória, e não negará bem algum aos que andam corretamente. Então, meu irmão, quando você se santifica, você está andando na contramão do mundo. Andando na contramão do mundo, você está agradando o teu Pai que em oculto te vê e te recompensará. Olha só, eu não falei de prosperidade, mas falei de recompensa. Recompensa é uma forma de Deus nos fazer prosperar. Eu coloquei na lista que o jejum é oculto, mas a manifestação e a resposta de Deus é em público. O jejum é oculto, mas a manifestação da resposta de Deus se torna público. A tua vitória vai ser pública diante dos inimigos, como foi o de Esther. Esther jejuou, as moças que trabalhavam com ela jejuaram. Ela pediu que os judeus também jejuassem, porque não podia uma rainha, na lei dos medos e persas, entrar na presença do rei sem ser convidada. E ela disse: eu vou na presença do rei, e se ele estender o cetro, aleluia, se ele não estender o cetro, eu vou ser condenada à morte. Mas ela queria pagar o preço pelo povo, mas para que ela tomasse uma atitude de ousadia, e que Deus fosse a favor dela, e que Deus tocasse o coração do rei, ela jejua e ora, uma ferramenta para a intercessão, para mudar algo em seu favor. E o que acontece? Quando Esther entra na presença do rei, o rei olha para Esther, como o rei amava Esther, o rei tinha carinho por Esther, o rei estendeu o cetro para Esther e permitiu que ela viesse, e ele ainda fez algo assim espantoso. Ah, Esther, o que me pedires eu te darei até metade do meu reino. Meu Deus, Sandra, tudo que tu quiseres eu te dou. Tudo que eu tenho é teu. Essa semana eu fiz um mimo a Sandra. Não vou falar, ela pediu para eu não falar, mas eu fiz. Ela merecia esse mimo. Mulher adora quando você, não vou dizer o que é não, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Tá todo mundo querendo saber, Sandra. Eu não vou falar, mas vou dar exemplos. Mulher gosta quando você troca a geladeira dela por uma nova, aquela porta que já... Congelador já gelando, o gelo já saindo para fora. Meu filho, toma uma tendência aí, dá uma geladeira nova para ela. Faz um esforçozinho, economiza aí. Mulher gosta quando você troca o sofá. Pastor, eu não consigo trocar o sofá, está muito caro. Pô, forra pelo menos, varão. Ô, jacaré, vai forrar o sofá. Ou então compra uma capa, pelo menos uma capa para o sofá. Mulher gosta quando troca a televisão, quando troca a cama, aí os dois ficam felizes. Uma cama kings, uma cama queen. Agora é nada de cama pequena não. É cama para você pular na cama, você rodar na cama, fazer pique-esconde em cima da cama. Ô, glória! Mulher gosta, irmão. Mulher gosta quando você dá uma mesa nova para ela. E eu não vou falar o mimo que eu fiz passando. Pergunta para ela que ela vai dizer. Ela não vai negar a dizer não. Todo mundo ficou curioso. Preste bem atenção. O rei estende o cetro. Metade do meu reino eu te dou. Ela achou graça. Ela disse que queria fazer um jantar para o rei, para Amã. E vocês conhecem a história. E ali ela confronta aquele homem que queria matar o seu povo. O rei se levanta em fúria e manda que Amã fosse enforcado na própria forca que ele preparou para um judeu chamado Mardoqueu. É assim que Deus faz. Jejua, irmão. Jejua que você vai ter experiências tremendas com Deus. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Aleluia, glória a Deus. Daniel tem uma experiência tremenda com Deus.
Vamos ao livro de Daniel, no capítulo 1. Vamos ler aí com os universitários, no capítulo 1 de Daniel. Me ajudem aí, por favor, universitários. Daniel, capítulo 1. Quando nós ali encontramos na palavra de Deus, no primeiro capítulo, capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 9, ou melhor, do versículo 7, Daniel 1, 7. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Belsassar, Ananias e Sadraque e Misael, e a Mesaque, e Azarias de Abidnego. 8. Lê para nós aí, presbítero Diego, no microfone. Não tem microfone. Lê alto. Qual versículo você está agora? Só tem. Eu prefiro a tradução atual, Sociedade Bíblica. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Quando a gente fala de manjar, a gente lembra também, principalmente nos tempos antigos das religiões, que eram oferecidos animais em altares aos deuses. E um dos manjares do rei eram aquilo que era oferecido ao seu Deus. E Daniel propõe no seu coração: eu tenho que convencê-los de que eu preciso comer algo diferente. Eu vou me contentar com legumes. Sai a carne do rei, sai as iguarias, os manjares do rei. Por isso, alguns irmãos até falam, o jejum de Daniel. Porque nós podemos jejuar de coisas também. Você pode jejuar de algo que você gosta muito. Uma vez eu vi uma irmã falar, eu não fico sem carne. Eu nunca comi sem carne. Mas e o dia que você quiser sacrificar a sua carne a Deus e só comer arroz e feijão? Você pode oferecer a sua carne, a carne comida, ao Senhor. Isso é um jejum parcial. Existe o jejum total e existe o jejum parcial. Eu posso jejuar de TV, porque é algo que me prende muito, tira meu tempo da oração, da leitura da palavra. Eu posso jejuar de celular. Hoje é jejum das crianças, de celular. Quem lembra disso? Qual filho aqui dos irmãos jejuou hoje de celular? Amém, parabéns. Lembrem disso, porque estamos também colocando princípios em nossos filhos. E nós mesmos podemos, irmãos, eu vou comunicar aqui no Zap, que eu vou ficar uma semana sem celular, ou eu vou ficar 3 dias sem celular, não me mande notícia, porque eu não vou ler, eu quero me consagrar a Deus. Isso é válido. Eu não posso perder a novela das 7, a novela das 8, eu estou doida para ver a novela, só para ver, Isabel, conversa. Isabel de vez em quando aparece aí, como participante. Não tem problema, mas eu posso consagrar a Deus algo que me rouba o tempo, que eu gosto de fazer, que tira meu tempo. Então eu vou lá e entrego a Deus. Deus se agrada disso. Eu já estou partindo para quase o final da mensagem. Motivos que levaram as pessoas a jejuar. Busca de auxílio em tempo de aflição. Salmo 50, 15.
Josué e os anciãos de Israel diante da derrota de Ai. Vocês lembram daquela derrota de Ai? Qual foi a derrota de Ai? Porque um dos membros de Israel pegou uma capa babilônica, escondeu na sua tenda lá debaixo da terra, e veio maldição, e o povo de Deus perdeu a guerra, porque alguém era anátema, alguém trouxe anátema. E eles entraram no propósito de jejum, e Deus trouxe a revelação. E quando Josué foi falar com ele, não fui eu que peguei. E, irmãos, triste, porque no Antigo Testamento era olho por olho e dente por dente. E alguns eram até apedrejados. Acã foi apedrejado, morreu apedrejado. Mas graças a Deus que Jesus veio para perdão dos nossos pecados. E você não precisa apedrejar ninguém, nem a seus irmãos, que pecarem ou que pecaram. Porque a graça me basta. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Então você precisa amar ao seu irmão, mesmo que ele peque, porque Jesus, ao morrer na cruz, ele morreu para perdoar os pecadores, do qual eu sou um dos principais. Disse o apóstolo Paulo, e eu também digo. Eu tenho que entender que evangelho de Cristo é amor. Evangelho de Deus, de Cristo, é cura. Evangelho de Deus, do Senhor Jesus, é perdão. Outros que também jejuaram, Esther, eu já falei, Esdra, quando temeu os inimigos no deserto, os que fizeram confissão de pecados, entraram em jejum para pedir perdão a Deus. Tem lá em 2 Samuel 12:12, oração de cura, contrição e quebrantamento. 1 Reis 21:27, intercessão. Daniel, voltando aqui para Daniel no capítulo 9, abra sua Bíblia no capítulo 9, versículo 2. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros o número dos anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração, rogos e jejum, pano de saco e cinza. Então eu vejo na Bíblia que muitos irmãos abriram mão do seu conforto para se entregarem à oração e à intercessão. Eu sei que é difícil nesse frio, acordar de madrugada, dobrar, se levantar, cheio de sono, dobrar os joelhos na cama e orar em favor da igreja, orar pelos alvos da igreja, orar por sua vida, pela sua família, enfim, fazer o seu voto, fazer o seu momento ali de devocional pela madrugada. É difícil, a carne sofre, mas quando eu faço isso, eu agrado ao Senhor. Eu estou me consagrando a Deus. O jejum significa persistência e oração. Agora coloca aí a disciplina do jejum para nós, por favor. Vamos lá, vamos ler o que nós escrevemos ali no telão para os irmãos. Pode ser? Glória a Deus. Jejuar é colocar Deus num supremo lugar. Quando você jejua, você está dizendo: Deus, Tu és grande, Tu és eterno, Tu és o Todo-Poderoso, como diz a Bíblia. O grande é o Shaddai, o Senhor, o dono, o amo, o chefe da minha vida. Jejuar torna você sensível ao Espírito Santo. Irmãos, houve um erro ali, sensível é com S, tá? Sensível ao Espírito Santo. Quem sente que há sensibilidade diante de Deus quando você está em jejum? Você já sentiu isso? Pouca gente jejua aqui, levanta a mão. Quem tem essa experiência de estar sensível. Jejum significa persistência. E o jejum e a oração são duas coisas que se combinam e andam lado a lado. São irmãs, o jejum e a oração. Jejum gera relacionamento íntimo com Deus.
Se você quer ser íntimo de Deus, jejua. Jejum e oração é como arma de guerra, eu já falei. Jejum põe a carne sob sujeição, porque a carne quer sexo, a carne quer comida, a carne quer lazer, a carne quer futebol, a carne quer novela, a carne quer isso, a carne quer aquilo, a carne quer lazer. Essas coisas podem até ser lícitas, mas tem momento que isso precisa ficar subjugado para que eu esteja a sensibilidade de ouvir Deus. Eu quero que Deus fale comigo, mas como eu quero que Deus fale comigo se eu estou cheio de coisas da carne? Por isso que eu preciso mortificar as obras da carne. Por isso que ela precisa estar em sujeição. Eu falei de sexo? Sim ou não? Aí eu lembro que Paulo falou que os ingleses falam no sex, não sexo. Quando não sexo? Para os casais casados. Quando eles vão para a oração e o jejum, está escrito lá em 2 Coríntios. Se apartar o casal um do outro por um tempo em comum acordo para orar e jejuar, santificar. Nós precisamos ter essas experiências, porque a carne, ela só quer as coisas da carne. E se nós não colocarmos um freio para a gente estar sensível, espiritualizar, e quem jejua não pode fazer sexo. Faça depois do jejum ou antes do jejum, não durante o jejum. Amém? Continuando lá no texto. Jejum em oculto gera algo público. Eu já falei isso para vocês. Esther jejuou em oculto. E o que foi público? Que o rei decretou nas províncias que os judeus não seriam mais mortos, não seriam mais perseguidos. Jejum manifesta intensidade de um desejo. Eu quero um desejo. Eu tenho um desejo em Deus. Então eu vou botar isso como alvo diante do Senhor. Agora termino o culto com Lucas 5:34. Pode ler para nós aí? Alguém? Ou colocar no telão para nós? Lucas 5:34. E ele lhes disse: podeis vos fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Por que os discípulos de João, pastor Abel, pastor Eusébio, jejuam, e os discípulos de Jesus não jejuam? Por quê? Isso é discriminação? Jesus disse: não pode jejuar os filhos das bodas, estando o esposo com eles. Não há necessidade deles jejuarem, porque eu estou com eles. Mas dias virão, 35, porém, em que o esposo lhes será tirado. Então, naqueles dias, jejuarão. E quando o esposo foi tirado? Quando? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Terceiro dia ele ressuscita, aparece aos discípulos e é assunto aos céus. Então Jesus foi, o Espírito Santo veio, mas ele fisicamente não está mais entre nós. Então estamos nos dias que Jesus disse: virão tempos em que jejuarão. Os tempos são hoje, que nós não temos o esposo conosco fisicamente. Temos ele na representação do Espírito Santo que está conosco. Alguém quis torcer esses dois versículos e disse: ora, Jesus disse que nunca vai sair do nosso meio. Aí pegou um texto e tentou jogar aqui. Porque ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, então não precisa jejuar. Mas isso aí é balela. Jesus disse que estaria conosco todos os dias na presença do Espírito Santo.
não em sua presença física. Então eu e você devemos jejuar. Irmãos, vamos intensificar nossa campanha. Coloca os alvos de oração da igreja aí, irmã. Renovação espiritual é um dos nossos alvos. Os músicos, venham para cá. Salvação de vidas, famílias. Oremos pelas famílias. Jejuemos e oremos pelos pastores e líderes, não só aqui da nossa igreja, mas todos os pastores são alvo de ataques espirituais. Você que está em casa, jejue e ore pelo seu pastor, pela sua igreja, pela saúde dos membros. Temos que orar, tem irmãos que estão sendo alvos de ataques espirituais. Orem pela Suzete, que precisa de uma revelação de Deus, de um ataque espiritual que ela está recebendo. Missionária Suzete. Saúde dos membros. Orem pelo governo brasileiro, sim. Orem pelo presidente da República, para que Deus dê graça a esse homem, para que ele vença os ataques do mundo espiritual, que hoje a gente percebe que há uma luta do bem contra o mal. Aqueles que amam a família, aqueles que são contra o aborto, aqueles que são contra a ideologia de gênero, principalmente para crianças, e aqueles que são contrários a isso, estão contra Deus e a família, estão contra a igreja, estão contra os princípios que Deus estabeleceu para que a gente tenha uma vida abençoada. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Feche a sua Bíblia, aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus.